A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos para mais uma aula do nosso curso e hoje nós vamos falar sobre a segunda viagem missionária de Paulo e vamos falar sobre a missão à Macedônia até a cidade de Bereia. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as cartas aos Tessalonicenses. E aí depois a gente volta para a segunda viagem missionária de Paulo, falando sobre a missão a Acaia, a ida de Paulo a Atenas e a Corinto. Então vamos seguir aqui para a nossa aula de hoje, cujo programa paulino aqui que a gente vai estar observando com relação à sua segunda viagem missionária. Terminado o concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia, passando algum tempo a ensinar e a pregar. Não tardou muito para que ocorresse um novo empreendimento missionário. A nova missão foi sugerida por Paulo, enquanto que a missão anterior havia sido proposta por toda a igreja de Antioquia. A proposta de Paulo revelou um aspecto importante da sua política missionária. Lá em Atos 15, versículo 36, o texto diz: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. A evangelização, que ia ocorrer durante a segunda viagem missionária, devia seguir-se a consolidação mediante a instrução e organização dos convertidos. Surgiu entre Barnabé e Paulo uma controvérsia que os separou. Barnabé queria levar com eles João Marcos, que os havia abandonado na viagem anterior, mas Paulo não aceitou. Barnabé levou consigo Marcos para Chipre, sua terra natal. Paulo escolheu Silas, um dos homens enviados pelo concílio para Antioquia como delegado, e encaminhou-se para o norte, através da Síria e da Cilícia, para as fronteiras da Ásia Menor. Então nós temos aqui um mapa que mostra para a gente o início, desse empreendimento missionário, aqui onde nós colocamos essa observação do lado direito, fala sobre Paulo e Silas partindo para o norte, pela Síria, e Barnabé e Marcos vão para Chipre. Nós temos aqui à esquerda, todas as cidades pelas quais o apóstolo Paulo passou, desde o número 1 aí, Antioquia da Síria, até na sua chegada de retorno a Jerusalém, no número 22. Essa informação está aí no mapa do lado esquerdo, abaixo, no canto inferior esquerdo, para os irmãos depois conferirem. Esse mesmo mapa está aqui nessa página e vamos começar aqui o comentário sobre a segunda missão à Ásia Menor, que é uma referência à segunda viagem missionária de Paulo, que se deu entre os anos 49 e 52 depois de Cristo. A viagem iniciou-se em 49 depois de Cristo, após um intervalo de ensino em Antioquia. Viajando por terra, passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, conforme está em Atos 15, versículo 41. Viajando por terra, prosseguiram ao norte de Tarso e depois ao ocidente. Aqui nós temos mais um mapa, para que nós nos atualizemos aqui, conforme a observação que eu coloquei aqui, a questão de Timóteo se juntando ao grupo. Então vamos lá. Chegaram a Derbe e Listra. Em Listra, Paulo encontrou-se com Timóteo, um jovem convertido, filho de uma judia convertida e de um grego. Atos 16, 1 até o 3. Timóteo era estimado pelos cristãos daquela região. Reconhecendo em Timóteo um valioso auxiliar,
Paulo recebeu no seu grupo. Timóteo poderia ser um problema para Paulo, pois, sendo filho de gentio e incircunciso, poderia ser rejeitado pelos judeus. Se Paulo o obrigasse a circuncidar, seria uma concessão aos judaizantes e uma contradição ao que ele pregava. Mas fê-lo circuncidar-se, Timóteo era meio judeu por nascimento e plenamente judeu pela mentalidade. Então, o ato de Timóteo ter sido circuncidado não feria o princípio de que os gentios não precisavam circuncidar, pois Timóteo era considerado judeu. Com isso, removeu-se um obstáculo ao trabalho entre os judeus. Ao que parece, a epístola aos Gálatas e a visita pessoal de Paulo fizeram crescer a paz nas igrejas da Galácia, nessas igrejas aí onde eu situei, ou circulei, de vermelho. Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Nenhum pormenor é dado dessa viagem, exceto que, de acordo com Atos 16:5, as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Terminada a visita à Galácia, Paulo procurou novos campos. Pregou ao longo da fronteira ocidental da Galácia, a região Frígio-Galácia, à medida que ia avançando na estrada para a Ásia, de acordo com Atos 16:6. A região Frígio-Galácia, eu fiz aí uma observação no mapa, mostrando para os irmãos onde ficava essa região. Impedido de entrar na Ásia, Paulo olhou a Mísia e a Bitínia, mas essas províncias também lhe foram vedadas. Seguiu para Troade, o porto mais ocidental da Ásia, perguntando a si próprio que faria em seguida. Vamos aqui para a missão à Macedônia. Em Troade deram-se dois acontecimentos importantes. Primeiro, numa visão, um macedônio roga a Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, versículo 9. E em segundo, Lucas juntou-se ao grupo. Atos 10 e versículo 16. Então, o autor do livro de Atos juntou-se ao grupo que fazia companhia a Paulo durante a segunda viagem missionária em Troade, nessa localização onde eu coloquei um círculo em vermelho aí no mapa. Então vamos aqui observar o que aconteceu em Filipos. Saindo de Troade, Paulo e o seu grupo cruzaram o Egeu até Neápolis, na Macedônia, o porto de mar de Filipos. Filipos era uma colônia romana, de acordo com Atos 16:12, por isso seus habitantes eram cidadãos romanos. Em Filipos não havia sinagoga para Paulo pregar. O único núcleo encontrado foi um local onde aconteciam reuniões de oração fora da cidade, junto ao rio. Lídia, uma comerciante prosélita de Tiatira, que negociava corantes e produtos têxteis, aceitou a Cristo e foi batizada. Em seguida, ofereceu sua casa para Paulo fazer dela seu quartel-general. Durante seu ministério na cidade, Paulo expulsou um demônio de uma escrava, uma vidente que era fonte de renda para os seus donos. Esses estavam muito irados com a perda pecuniária e acusaram Paulo e Silas de ensinar costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos, de acordo com a citação de Lucas em Atos 16:21.
Isso resultou na prisão e espancamento de Paulo e Silas, que foram libertos do cárcere por um terremoto. O carcereiro e sua casa foram salvos. Depois que Paulo e Silas revelaram sua cidadania romana, os magistrados pediram-lhe desculpas e rogaram-lhes que saísse da cidade. Aqui termina a sessão chamada por Lucas de nós, podendo-se inferir que Lucas ficou em Filipos. O fato de, com o regresso de Paulo a Filipos em data posterior, as sessões em que Lucas usa a palavra nós surgirem novamente no relato de Atos 20, versículo 6. Constituem provas de que Lucas permaneceu como pastor da nova igreja e talvez como evangelista da Macedônia. Então nós temos aqui um mapa, onde mostra a localização de Filipos, Atos 16, onde aconteceu lá em Filipos a conversão de Lídia, a libertação da jovem adivinhadora, aprisionamento de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro, assuntos que nós falamos de maneira resumida na página anterior. Tessalônica. Então, viajando ao longo da estrada ignaciana de Filipos, Paulo e seus companheiros passaram através de Anfípolis e Apolônia a caminho de Tessalônica, a moderna Salônica, fundada cerca de 315 a.C. por Cassandro, que lhe deu o nome de sua mulher, meio-irmã de Alexandre Magno. Era uma cidade livre, perto de mar e centro comercial, cujos funcionários se intitulavam politarcas, ou seja, oficiais, de acordo com Atos 17, versículo 6. A colônia judaica de Tessalônica tinha uma sinagoga onde Paulo pregou durante 3 semanas. Lucas definiu o tipo de mensagem que Paulo dirigia aos judeus. A sua ênfase era que o Messias das Escrituras devia morrer e ressuscitar dos mortos, uma ideia nova para os judeus que concebiam o Messias apenas como rei. Jesus correspondia à descrição profética e devia ser identificado como o Messias, 17 e 3 de Atos. Seguiu-se uma divisão de opiniões. Alguns dos judeus creram e houve reação favorável entre os gregos prosélitos. Paulo, mencionando esse fato em 1 Tessalonicenses, disse que haviam aceitado a sua mensagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus. E que se tinham convertido dos ídolos a Deus para servir. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, o Deus vivo e verdadeiro. Nas epístolas aos Tessalonicenses, o apóstolo referiu-se várias vezes à tensão entre os convertidos e os judeus que rejeitaram a sua mensagem e não logrou ocultar o seu desespero pelos ciúmes mesquinhos que os levavam a impedi-lo de anunciar o evangelho de Cristo aos gentios, conforme está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15 e 16. A oposição foi tão intensa que os evangelistas não puderam permanecer na cidade. Fugiram de noite para Bereia, onde começaram novamente a pregar na sinagoga. Nós temos aqui um mapa, onde está localizado aí a cidade de Tessalônica, que fica aí entre Bereia e Anfípolis, onde em Atos 17, de 1 a 9, registra ali o tumulto após a pregação de Paulo na sinagoga de Tessalônica. Então vamos aqui para Bereia. Eles estavam em Tessalônica, e por causa do tumulto que aconteceu ali, eles fugiram de noite para Bereia. Então vamos ver aqui o que aconteceu em Bereia. Os bereanos receberam a mensagem paulina
e examinaram cuidadosamente as Escrituras para ver se ele dizia a verdade. Multiplicavam-se os crentes quando surgiu uma delegação de Tessalônica que começou a atacar Paulo. Nada podendo fazer, os crentes puseram-se no caminho, como se ele fosse embarcar, mas, em vez de seguir para qualquer porto, Paulo dirigiu-se para o sul e foi a Atenas, onde se encontrava fora do alcance dos judeus. Apesar da perseguição, a igreja tessalonicense floresceu. Quando Paulo abandonou Bereia, Silas e Timóteo permaneceram ali para completar a obra que ele não pudera terminar. Timóteo se lhe juntou em Atenas e lhe trouxe notícias da agitação da Macedônia. Paulo mandou-o prontamente para lá, a fim de encorajar a igreja a preparar um relatório quanto à maneira como ela resistia à prova, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Silas também voltou talvez a Macedônia ou a Filipos. Paulo ficou sozinho em Atenas e só tornou a ver os seus auxiliares em Corinto, de acordo com Atos 18 e versículo 5. Nesse mapa aqui nós temos a localização da cidade de Bereia, onde os bereanos receberam a mensagem de Paulo, examinaram as escrituras para verem se Paulo falava a verdade e constataram de fato que Paulo dizia a verdade. Então termina aqui a nossa aula. A nossa aula de hoje falou sobre as primeiras cidades visitadas por Paulo durante a segunda viagem missionária, e como a missão à Macedônia tem uma relação direta aqui com a cidade de Tessalônica, nas próximas aulas vamos estudar sobre as cartas aos Tessalonicenses. Aí depois a gente retorna ao estudo da segunda viagem missionária de Paulo, falando sobre a missão a Acaia, Atenas e Corinto, que é o ponto que nós terminamos aqui a aula de hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês.